Jesus alerta contra os escândalos. Mateus 18:7, ele diz: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Jesus aqui deixa claro que os escândalos sempre irão existir em nosso meio. Porém, ele faz uma observação muito importante. Ai daquele homem de onde vier o escândalo. E, consequentemente, levar pessoas a tropeçar na fé, afastando-as ou afastando-a da presença de Deus, arranhando a imagem do Evangelho através do escândalo. Ai daquele homem. Jesus aqui está apontando para aqueles que têm um conhecimento da palavra de Deus e ensina aos outros, mas que não praticam o que ensinam. São especialmente responsáveis pelos efeitos maléficos do seu mau exemplo. Jesus está orientando aqueles que são conhecedores da palavra de Deus, pregam a palavra de Deus, ensinam a palavra, mas vivem totalmente diferente do evangelho que eles mesmos pregam. E ele, quando estava falando isso, ele estava falando para aqueles fariseus, líderes religiosos daquela época, que pregavam uma coisa e faziam outra totalmente contrário, chegando a chamá-los até de sepulcro caiado. Por fora uma coisa, por dentro totalmente feio, sujo, contaminado. Então Jesus faz um alerta para essas pessoas. Melhor seria pendurar uma pedra de moinho. Essa pedra de moinho é uma pedra pesada, usada para moer grãos e ser lançado no mar. Você já imaginou o que seria pior de ser amarrado uma pedra no pescoço de alguém, uma pedra super pesada, e ser lançado ao mar? O que seria pior do que isso? Imagine. O apóstolo Paulo, ele também falou sobre esse assunto lá em 2 Coríntios 6:3. Ele disse: não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Em tudo o que fazia, Paulo considerava o que as suas ações comunicavam a respeito de Jesus. Paulo foi um grande exemplo para nós. E aqui ele diz, não dando nós, ele estava incluindo-se, escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. E ele dava o exemplo de viver de acordo com aquilo que ele pregava. Se você é crente, também é um ministro de Deus. Aqui não estamos falando somente para líderes, para pastores, mas para todos aqueles que se diz crente, que professam a fé em Cristo Jesus. Porque os incrédulos os observam todos os dias. Não deixe que suas ações descuidadas ou indisciplinadas tornem-se desculpas para que alguém rejeite a Cristo. Então você como cristão, eu como cristão, nós precisamos tomar ações condizentes com aquilo que nós pregamos, pela fé que nós professamos em Cristo Jesus, para que não venhamos ser pedra de tropeços para alguém, para que alguém possa arrumar como desculpas as nossas ações para rejeitar o Evangelho do Senhor. Em Cristo nós temos a liberdade para fazer todas as coisas. Cabe a cada um de nós julgar como usaremos essa liberdade. Se ela pode nos fazer pecar, não convém. Se ela pode fazer outros pecarem, também não convém.
Então a liberdade que Cristo nos dá, que nos tirou da escravidão do pecado e nos trouxe para a liberdade, é obedecer a Ele, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Então, se essa liberdade que nós temos vai nos fazer cair, ou fazer outros caírem, não convém. Podemos dizer que existe um limite para a nossa liberdade. E esse limite está no amor ao próximo. Por este amor, deixamos de ter certos hábitos ou atitudes que poderá fazer outra pessoa pecar ou que endureça o coração dela para o Evangelho. Então nós precisamos buscar o limite dessa liberdade, que está no amor ao próximo. Se nossas ações podem prejudicar a outros, não devemos fazer jamais, porque estaremos não só pecando, errando contra Deus, mas fazendo com que outros pratiquem também o erro. Portanto, não causar escândalo é abrir mão daquilo que você pode fazer para que o outro não peque, por imitar uma atitude sua. Repito, não causar escândalos é abrir mão daquilo que eu e você podemos fazer para que outro não peque, por imitar a nós, por imitar a Cristo. Não devemos causar escândalo e precisamos abrir mão daquilo que pode nos fazer cair, pode nos fazer pecar e fazer com que o outro deixe de imitar a Jesus, usando-nos como desculpas para isso. Atente para esse alerta de Jesus. Esse alerta ele fez para os líderes religiosos da época, para as pessoas que estavam conhecendo o reino de Deus da época. E ele é plenamente um alerta precioso para nós nos tempos atuais. Pense nisso, que Deus abençoe a você, abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.